Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá. Olha só, recentemente eu passei uns dias ausente, viajei alguns dias para descansar o corpo e a mente merecidamente. E eu mantenho um hábito de sempre à noite, principalmente, antes de dormir, eu leio alguma coisa. Às vezes eu leio muito, às vezes eu leio pouco, mas alguma coisa eu leio, nem que sejam poucas páginas. E quando eu viajo, eu não fico transportando livros, então eu viajo com o Kobo ou com o tablet. Desta vez eu levei um tablet para realizar algumas leituras. E no segundo dia o tablet deu tilt, cara. Então eu fiquei, poxa, tenho que comprar alguma coisa para ler ou algumas coisas dependendo do ritmo da leitura. Então fui a uma livraria física, a uma livraria leitura na cidade onde eu estava e comprei isso aqui, um mangá. Eu já namorava com esse mangá há algum tempo. No caso se trata do MW, do Osamu Tezuka, Osamu Tezuka, né? Cada um chama como quer, bem volumoso, né? Pouco mais de 600 páginas, ou é quase 700 páginas, deixa eu ver aqui. Não, em torno de 600 páginas, na verdade, um pouquinho menos. E eu já vinha namorando com essa edição de MW, só que o que é que acontece? Eu estava evitando, eu estava aguardando que talvez surgissem por aí edições gratuitas digitais. Mas também não foi atrás, né? Às vezes a gente vê um link por acaso e baixa esse conteúdo. Coincidiu então de dar tilt no tablet, estar viajando e querer algo para ler à noite, ter ido a uma livraria física, a leitura, e ter encontrado logo na principal parte, praticamente assim, bem na minha frente, quando eu subi na parte dos quadrinhos, estava essa HQ lá, então eu fiz agora. O curioso é que, como a gente sabe, a leitura, ela meio que ocupou os espaços deixados pela Saraiva e pela Cultura, mas eu acredito que será por pouco tempo, cara. O que é que eu percebi na leitura? Já fazia algum tempo que eu não entrava em livraria física, a não ser na parte de papelaria para comprar uma caneta, comprar alguma bobagem ou coisas de papelaria para minha filha, e nem olhava livros, porque realmente eu não queria comprar, né? Apenas olhava para depois comprar no meio online. Eu estou até evitando, como já falei aqui, comprar obras impressas ao máximo. Mas em resumo, estava eu lá querendo comprar algo para ler, trouxe isso aqui sabendo que seria caro, cara. Nem olhei na Amazon o preço desta publicação com desconto sobre capa dado pela própria Amazon. Então eu trouxe isso aqui para casa por quase R$ 100, R$ 99 e alguns centavos. Eu acho que era R$ 99,99, não me lembro agora. E online a gente sabe que a gente pode comprar esta edição por até R$ 70 e juntando cupons, pontos, algumas promoções a gente consegue por até menos. E vez ou outra ainda há as promoções, onde isso aqui fica bem mais barato, cara. Mas obviamente eu tinha que comprar, né? Eu queria algo para ficar lendo. Comprei e fiquei pensando, olha aí, a leitura ocupou os espaços deixados pela Saraiva e pela Cultura, mas terá inevitavelmente o mesmo final. Eu aproveitei para ficar olhando o movimento da livraria, eu não via ninguém no caixa passando livros. As pessoas ficavam olhando os livros, os quadrinhos, iam para a cafeteria, ficavam ali folheando e tomando um cafezinho. Eu acho até que a cafeteria é a única parte da livraria que realmente lucra alguma coisa, talvez lucre o suficiente para manter todo aquele espaço físico e aquele monte de funcionário, cara, é muito funcionário parado dentro de uma livraria totalmente desnecessário também, é o que eu observo. Até porque, sejamos bem sinceros, né, o público de livraria ele não fica pedindo sugestões de leitura a um funcionário. Não é como uma loja de material de construção, onde a gente pergunta ao funcionário o que ele acha daquele produto, se realmente veda bem, se tem uma marca mais interessante, se tem algo para chegar. Não, o cara de livraria, ele vai na seção que o interessa, procura ali alguns livros, fica folheando, senta ali para tomar seu café, então fica um monte de mão de obra ociosa, muita gente folheando livros, mas ninguém passando livro no caixa. Eu fiquei numa fila para o caixa e só tinha gente comprando embalagem para presente, material de papelaria, canetinha, post-it, caderninhos, essa coisa realmente da papelaria. Cara, eu não vi ninguém passando um livro, pelo menos naquele momento.
onde eu estava pagando isso aqui. Então ficou claro para mim, livraria física não tem mais como se manter. A leitura está com essa pencha aí de que será a substituta, está sendo a substituta do vácuo deixado pelas grandes mega stories. Mas isso não vai durar muito, cara. Pelo menos é o que eu observei. Aliás, eu fiquei até chateado comigo mesmo, né? Por esse problema que deu no tablet. Embora realmente não tenha sido culpa minha, coisas de equipamentos eletrônicos. Mas fiquei chateado por pagar R$ 30 a mais por isso aqui. Apenas por ser uma livraria física e porque eu não levei nada físico para ler. Cara, eu deveria ter levado alguma coisa física para ler. Agora vamos falar sobre essa HQ. Cara, eu sou um grande fã do Osamu Tezuka, não sou um grande leitor de mangás, mas eu gosto muito do trabalho do Tezuka. Essa HQ aqui, MW, ela é bem diferenciada, porque ela tem uma pegada um pouco mais sombria do que a pegada usual do Osamu Tezuka, mesmo em títulos bem maduros do próprio autor, como por exemplo Ayako, o Recado Adolf, entre tantas outras coisas, né? O Osamu Tezuka ele teve uma vida muito curta, relativamente curta, né? Há pessoas que morrem bem mais jovens, mas ele poderia, cara, uma pena, né, ter produzido tanto mais. E nesta curta vida ele produziu muito, cara, muito mesmo. E dentro desta vasta obra a gente tem bastante material bem denso. Agora MW já começa nos impactando com o cadáver de uma criança. Nós temos o Yuki, é o personagem principal. O Yuki é um psicopata, ele é muito esquisito, ele é um psicopata de gênero, de opção sexual bem pouco usual, um gênero que flui para o feminino e para o masculino, mas na verdade ele é mais homossexual, de certa forma, ele só fica com mulheres por interesse, e aqui dá a entender que ele fica com o homem realmente por prazer. Ou seja, é um psicopata, homossexual, assassino de crianças. Além de tudo, aqui a gente também tem bestialismo, cara. O Yuki tem um envolvimento amoroso com sua cadela assassina. E já no início aqui a gente é surpreendido com o cadáver de uma criança. Olha só, era isso que eu queria mostrar. Ele executa esse menininho aqui a sangue frio, filho desse cidadão. Aqui é o cadáver da criança, ele estava cobrando um resgate, e assim que o resgate chega, a criança já está morta. E ele faz isso assim de forma apenas sádica. Deixa eu retirar logo isso aqui. Aqui é a sobrecapa, né? Eu acho muito bacana isso que a editora Pipoca e Nanquim faz, pelo menos isso, de colocar uma luva sobre a encadernação, dá um pouco mais de proteção e beleza. Enfim, nós temos o Yuki, ele mantém um caso também com o padre, salvo engano o nome do padre é Garai, hoje agora da mente não, realmente é Garai. E esse padre ele é muito esquisito, ele era ex-membro de uma gangue, ele é um depravado enrustido que mantém essa relação homossexual com o Yuki. Na verdade ele deve amar o Yuki, apenas não assume isso para si mesmo, mas ao mesmo tempo ele quer salvar o Yuki dessa psicopatia, e no processo todo nós entendemos como se deu, né, o início da relação entre Yuki e o Garai, as causas de talvez o Yuki ter se tornado esse psicopata. Tudo é atribuído a esse gás MW, que seria um gás mantido por uma potência estrangeira em uma ilha no Japão. Esse gás se dissipou, matou muitas pessoas na ilha, apenas o Garai e o Yuki sobreviveram, e o Yuki teria tido danos cerebrais com isso e também cardíacos, tanto que ele teria pouco tempo de vida. Ele desenvolveu essa psicopatia, ele quer se vingar do mundo, ele quer não apenas expor os responsáveis por esse gás, na verdade não é isso. Ele quer o caos, a desordem e quer matar pessoas, causar dor às pessoas, mesmo inocentes, né? Inclusive crianças. Ele tem um plano assim, realmente aquela coisa de vilão do 007, ele até cita 007 aqui na obra. Aquele tipo de cara que quer, eu quero destruir o mundo, né? Apenas por destruir. Ele não quer dinheiro, na verdade, ele não quer uma vingança pelo que houve naquela ilha. Não, o negócio dele é um morticínio farrista. Apenas isso, realmente. É uma das melhores obras do Osamu Tezuka? Claro que não, né? Embora tenha essa pegada muito densa, sombria, eu considerei uma obra fraca do Tezuka, mas uma obra fraca deste autor, em comparação com o que a gente tem por aí, é uma leitura
muito boa, né? É uma obra fraca dentro do universo de produção do Osamu Tezuka. Ele tem obras mais maduras, onde o desenvolvimento dos personagens se deu realmente de uma forma muito mais profunda, muito mais interessante e muito mais verossímil. O desenvolvimento dos personagens aqui não é tão interessante. O Yuki não convence tanto como um psicopata, uma coisa realmente meio 007, né? Meio aquele mega vilão que quer destruir o mundo. Isso nunca convence a gente, pelo menos não funciona comigo dessa forma. O Padre Garay é um personagem esquisito, a gente fica tentando entender essa relação dele com o Yuki. Eu vou parar o Yuki, não vou parar o Yuki, eu tenho que parar, não consigo parar, eu quero o melhor dele, mas eu tenho que matá-lo. Fica uma coisa meio pesada. Tem um personagem muito interessante aqui, que é o promotor de justiça que investiga tudo e consegue, de certa forma, resolver o problema sem entregar demais perto da graça do final, que também não é um final surpreendente. Quando chega em um determinado momento, o plano do promotor Meguro já começa a nos parecer algo que vai dar errado, e da forma como dará errado também. Eu fiz esse chute e acertei. Ao final ficou uma coisa bem óbvia, mas mesmo assim o Meguro é um personagem interessante por sua perspicácia. É um promotor de justiça realmente bastante perspicaz. É o mais próximo que o Yuki teve de antagonista, cara. Em resumo, MW é uma boa HQ? Sim. Agora, não é uma boa HQ dentro do grande universo de produção do Osamu Tezuka, pelo mesmo ponto de vista. Aqui, essa potência estrangeira, obviamente, os Estados Unidos. Eu não sei porque o autor fica repetindo tanto aquela potência estrangeira daquele certo país, quando está óbvio que se trata dos Estados Unidos. Realmente é algo bem esquisito. O Osamu Tezuka aqui tenta fazer algo como ele fez em Ayako, que tem aquela coisa de crítica pela perda da soberania japonesa ante os Estados Unidos, mas em Ayako tem uma pegada mais inteligente e madura do Osamu Tezuka, pelo menos quanto à abordagem desse tema, porque ele mostra os frutos positivos dessa perda da soberania. Foi justamente após a Segunda Grande Guerra, com a ocupação norte-americana, que o Japão deu aquele salto que é visível até hoje, principalmente com o fim das velhas oligarquias tão ultrapassadas e que atravacavam o desenvolvimento nipônico. Em Ayako isso fica bem claro, que foi graças a essa ocupação, né, ao lado positivo dessa ocupação, que o Japão conseguiu um desenvolvimento social, de mentalidade também. E aqui não, fica apenas na crítica vazia da perda da soberania. Mas aí são espólios de guerra, né, cara? O Japão assumiu o risco quando integrou o eixo contra o resto do mundo livre. Enfim, recomendo esta leitura, sim, recomendo bastante, mas não vão esperando algo muito bem elaborado e desenvolvido, como é a marca do Tezuka em obras mais maduras. Não, aqui muita coisa não parece bem amarrada, os personagens não convencem, os personagens às vezes parecem bem perdidos, né? A não ser o Yuki, porque, vamos colocar assim, o Yuki, por ser um psicopata, um malucão, então não existe lógica, né, método em nada do que ele faz. Ele realmente é um porra louca. O Padre Garay não faz o menor sentido. As mulheres, algumas das mulheres apaixonadas pelo Yuki também não conseguem convencer. E o Meguro, o promotor Meguro, é um personagem realmente que surge meio assim, discretamente, e acaba se tornando um personagem bem interessante. E aproveitei aqui para falar, né, minhas impressões sobre livrarias físicas, que eu acho bem interessante como elas tentam sobreviver, porque realmente eu não encontro mais futuro em livrarias físicas, considerando essa coisa, que elas nunca conseguirão acompanhar os descontos sobre capa que grandes lojas como a Amazon conseguem oferecer, te mandando isso aqui com frete grátis para a sua casa. Realmente bem interessante, né? Você indo à livraria, você tem que pagar R$30 a mais por isso aqui, e você observa, né, aquele custo, como eu falei aqui, um monte de funcionários às vezes ali sem fazer nada, cara. Sem contar que os aluguéis daqueles espaços, principalmente em shoppings, devem ser aluguéis caríssimos, eu acredito. Enfim, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.